não só relacionada à agilidade, produto, tecnologia, gestão, mas também alguma coisa que as pessoas possam aproveitar na vida pessoal, independente do nicho de mercado que ela trabalha, entendeu? Hoje, nós fizemos o primeiro evento da edição Indivíduos e Interações falando sobre recolocação, né? Foi há mais ou menos 2 semanas, se eu não me engano. E hoje a gente está aí com a Lu, que se dispôs a puxar esse webinar com a gente e falar um pouquinho sobre finanças, que é para a gente poder aprender, dentro dessa período de pandemia, tentar controlar um pouquinho, né, as nossas contas. A gente sabe que com a recessão vai ter aí umas coisas mais caras, a gente vai precisar ter uma reserva econômica, e muitas vezes são termos que a gente sabe que são necessários, mas a gente não sabe muito bem como lidar, não sabe muito bem como significa. E uma pessoa que está com, vamos dizer, um problema financeiro, mesmo estando empregada, ela pode ter uma dificuldade na concentração do seu trabalho. E isso influencia você dentro de um contexto ágil ou não. Então, a ideia desse Indivíduos e Interações, tá? É um evento que realmente não está muito ligado à agilidade em si, mas está ligado a pessoas, e o foco desse grupo, como a gente vai ver no manifesto, é muito voltado às pessoas e sociedade, tá? Então, mais uma vez, bem-vindos à Agilidade na Veia. Nós somos um grupo focado em compartilhar conhecimento e replicar a sociedade. Nos nossos eventos presenciais, a gente sempre engaja a galera e tenta fazer com que esse conhecimento se transforme também em algo palpável, de forma, uma doação, né? Para que a gente faça para qualquer empresa. Nos nossos eventos virtuais, a gente tem incentivado que isso aconteça. Se você tem aí uma pessoa necessitada na porta da sua casa todos os dias, que está aí talvez precisando de um apoio, seja com a conversa, seja com o conselho, seja com uma alimentação, seja com o que for, replique solidariedade. É esse que é o nosso lema. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo se a gente não replicar a solidariedade. E a base do conhecimento é a solidariedade. Ninguém explica nada a ninguém se não for solidário, né? Então, nós somos um grupo focado em conhecimento e solidariedade. Tudo que a gente faz, a gente é bem voltado para indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, e a gente tem o pensamento de favorecer a todo mundo que tenha contato com a gente, né? Então, a nossa participação em todos os eventos é muito focada em desenvolver pessoas. E muito disso tem a ver com agilidade. A gente pega lá o manifesto ágil, a gente vê que a base é muito pessoa, seja na figura do cliente, seja na figura do produtor, ou do time, ou qualquer outro papel que tenha a ver com agilidade, né? O nosso manifesto, a gente tem um manifesto de indivíduos, aliás, pessoas, o nosso primeiro foco são as pessoas, os indivíduos, interações mais que processos e ferramentas, justamente igual ao manifesto ágil. O nosso segundo é voltado para conhecimento, o conhecimento compartilhado mais que a autopromoção. Aqui a gente busca que o conhecimento seja nivelado e não colocar alguém em um pedestal como se fosse o dono da verdade. Então, a autopromoção não é uma coisa que rima com a gente, então a gente busca o compartilhamento sempre. A colaboração social mais que a lucratividade, então todas as nossas ações são muito voltadas para que todos tenham benefício, e a lucratividade ela vem, é lógico, de várias formas, financeiras ou não, mas ele não é o nosso foco principal. E a melhoria, proporcionar maturidade ágil mais do que promover eventos. Então, a gente não quer ganhar na quantidade, a gente quer ganhar na qualidade. Então, que todos os nossos eventos, a gente busca sempre pessoas que possam contribuir na vida de cada um com o conhecimento, e que isso seja levado para a sua rotina do dia a dia. A gente não quer que a pessoa saia de dentro de um evento desse sem conseguir absorver alguma coisa e talvez aplicar, né? Então, quem tiver dúvidas aí, bota no chat que as meninas vão ajudar a gente a esclarecer e pensar em tudo. Nossas mídias, tá, gente? Hoje a gente está no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. A gente posta coisa a semana toda, quem puder acompanhar. Os nossos eventos, quase todos não, todos estão nessas 3 redes, tem no Facebook também. O Facebook está um pouco menos usual, então a gente foca mais nessas 3. E tem sempre pesquisa, tem sempre divulgação de conteúdo, então usem bastante. E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar depois, a gente vai passar no e-mail. Nós vamos mandar um e-mail depois com
pedindo feedback de vocês, né, em relação ao evento. Então, quem quiser entrar e participar desse grupo, é só acessar o link que vai estar lá, tá? No mais, é isso. Muito obrigada. Aqui está o nosso e-mail, para caso alguém queira falar alguma coisa com a gente. Só passar umas coisinhas para a gente passar a palavra para a Lu e para a Chay. Nós vamos precisar de que todos mantenham o mute habilitado, né? Isso mesmo, habilitado. Para que a gente consiga ter um fluxo de audição tranquilo, né? A gente consiga ouvir bem. E se precisarem falar alguma coisa, no momento da apresentação, eu peço, por favor, que digitem no chat. As meninas estão com uma parceria legal, elas proporam agora, um pouco antes da apresentação, enquanto uma estiver apresentando, a outra vai avaliar e olhar todas as demandas que vierem pelo chat, tentar responder. E mais no finalzinho a gente vai abrir o chat para que a gente possa conversar. Abrir o chat, não, desculpa, abrir o microfone para que a gente possa conversar e falar alguma coisa a mais que a gente precise, tá? Talvez alguma coisa que precisa explicar melhor do que escrever, né? No mais, gente, outra coisa, alguém me perguntou sobre os certificados. Quem precisar do certificado, a gente vai enviar, mas a gente precisa que vocês façam um check-in lá dentro da página do Simpla, porque quando a gente envia para todo mundo que fez certificado. Então, é só fazer o check-in lá que a gente envia o certificado dessa participação aqui no evento, tá bom? Claro. Mas, tenham um ótimo evento, aproveitem bastante. E a palavra está contigo, Lu e Chay. Fiquem à vontade. Olá! Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou a Luiz Cash. Eu vou apresentar minha sócia também, a Chay. A gente vai falar em tempos diferentes, mas tanto eu quanto a Chay, nós somos planejadoras financeiras. Eu sou artista. Eu venho estudando economia, mercado financeiro, investimento, planejamento financeiro há um tempo já. E a minha ideia eu abri um canal no YouTube há pouco tempo, que está indo bem legal. Eu abri um Instagram também. E a minha ideia é sempre levar o planejamento financeiro e esse conhecimento de finanças pessoais de um jeito leve. Porque, assim como vocês falaram, mas vai falar sobre finanças, puta coisa chata. Mas não, a ideia aqui é realmente passar o conteúdo de um jeito leve para que todo mundo consiga entender e aplicar na sua vida e realmente conseguir prosperar e mudar de vida e estar preparado aí para o que nos aguarda. Então, a gente viu aí o coronavírus chegar e pode ter lascado muita gente. Eu não sei se alguém aqui chegou a perder o emprego, mas são coisas que a gente poderia ter se precavido antes para a gente não estar lascado agora. Fiz uma introduçãozinha rápida. Chay, você quer dar uma aparecida aí para falar um pouquinho de ti? E aí depois volta para mim? Alô? Olá, tô aqui. Boa noite. Meu nome é Chay. Eu não sou artista, mas eu e a Lu, a gente trabalha junto numa parceria muito forte e sou planejadora financeira também. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e complementar aí o que a Lu está trazendo. Bom, fechou. Vou voltar então. Bom, primeira coisa que eu queria deixar muito claro aqui é que a gente tem algumas coisas enraizadas na nossa mente que a gente acaba não sabendo nem que tem, mas que elas influenciam várias coisas que a gente faz na vida. Então, o nosso comportamento com o dinheiro é simplesmente um comportamento que dá para ser mudado. Então, não adianta não. Muita gente fala assim, eu não consigo guardar dinheiro porque eu ganho pouco. Mas, na verdade, não importa o quanto você ganha, sim o quanto você gasta, né? Então, a relação com o dinheiro vem sempre do comportamento. E a gente precisa identificar algumas coisas que a gente faz, que a gente tem ao longo da vida como provas na nossa cabeça, inconscientemente, que acabam fazendo a gente desviar do nosso objetivo e não conseguir efetivamente, por exemplo, guardar dinheiro. Então, a gente precisa primeiro desconstruir essas coisas que estão enraizadas na nossa cabeça. Essas coisas que estão enraizadas na nossa cabeça são as crenças limitantes. Então, para a gente continuar e para a gente realmente fazer um trabalho legal, a gente precisa primeiro desconstruir essas coisas que estão na nossa cabeça. Então,
Quem está aí do outro lado, eu vou pedir para pegar um papel e uma caneta para a gente fazer um exercíciozinho. Vai lá, 20 segundos, valendo! Vou dar uns 20 segundos aí para vocês pegarem um papel e uma caneta para a gente fazer um exercício. Enquanto isso, estou aqui. Se não der para ouvir direito, ou se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, hein? Porque eu tenho um jeito um pouquinho energético e aí pode dar uma atropelada em alguma coisa. Bom, todo mundo pegou? Alguém ainda não pegou? Tudo certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês escreverem nesse papel de 5 a 10 frases ou momentos que estão guardados na sua cabeça que representam a sua relação com o dinheiro. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Se, por exemplo, seus pais chegaram a brigar por dinheiro e você crê que o dinheiro causa briga. Então, você pode escrever, o dinheiro causa brigas porque eu vi meus pais brigarem. Então, escreve o que você ouviu ao longo da sua vida e o que você viu acontecer em relação ao dinheiro que você acha que pode te influenciar. Desde frases comuns que a gente ouve por aí, por exemplo, sei lá, só investe quem é rico. É uma frase muito fácil da gente ouvir por aí e que acaba tendo algumas consequências na nossa mente. Então, eu quero que vocês escrevam. Então, eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês escreverem. Vou colocar uma música nice enquanto isso e vou mutar o meu canal para vocês conseguirem se concentrar direito. Belezura? De 5 a 10 frases sobre as crenças em relação ao dinheiro que vocês têm. Eu vou dar um playzinho aqui. Valendo. Mais um minutinho. Pronto. Foram os 3 minutinhos. Se vocês quiserem escrever aí no chat as frases que vocês escreveram, se vocês quiserem compartilhar, se não quiser também, tudo bem. Acho legal a gente começar a trocar um pouquinho aí
de energia e um pouquinho de conhecimento e tudo mais, para a gente ter noção do que às vezes a gente acaba não pensando. Putz, essa frase é perfeita. Dinheiro não traz felicidade. Eu acho que essa é a maior crença limitante que a gente ouve durante a vida inteira e a gente acaba repetindo, repetindo, repetindo e a gente nem tem ciência do que isso causa na gente. Então, a ideia agora é a gente identificar quais essas crenças limitantes que tem na gente. Então, dinheiro não traz felicidade, era uma que eu tinha anotado aqui também. Tem a frase não sei se todo mundo tem minha idade aqui, mas tem uma música das Meninas que fala: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa é uma ótima crença limitante colocada na mente da população, que a gente não faz a menor ideia, mas a gente só ouve e absorve isso. Só investe quem é rico. Para que guardar dinheiro se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Dinheiro bom é no colchão. Bom, vários exemplos aí de crenças limitantes que a gente absorve e a gente não tem nem ciência. Agora, a ideia é a gente quebrar esse raciocínio de que todas essas crenças limitantes estão na nossa cabeça. Então, agora o exercício é fazer com que a gente quebre esse raciocínio. Então, tudo que você escreveu, você vai escrever uma frase com que quebre esse raciocínio. Então, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Você pode colocar como: dinheiro traz momentos que trazem felicidade. Dinheiro proporciona momentos que trazem felicidade. Por exemplo, eu nasci assim, eu nasci sem dinheiro e vou morrer sem dinheiro. Não, eu nasci sem dinheiro, mas eu vou fazer a minha própria realidade. Então, o que a gente vai fazer agora, eu vou dar 2 minutinhos rapidão para a gente fazer frases que quebrem esse raciocínio das nossas crenças limitantes, tá? E aí eu vou pedir para vocês guardarem esse papel com vocês. Então, 2 minutinhos para vocês escreverem frases que quebrem esse raciocínio que vocês escreveram nas crenças limitantes, tá bom? Valendo! Mais 30 segundos. Pronto, foi. Agora a ideia é, toda vez que vocês tiverem que tomar alguma decisão, ou toda vez que chegar o seu salário no fim do mês, você vai olhar essas crenças limitantes e você vai sempre focar
nas frases que quebram as suas crenças limitantes. Então, guarda esse papel com vocês. Se vocês quiserem fazer de novo esse exercício, vocês sozinhos aí, eu sei que eu fiz rapidinho aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas a ideia é vocês se aprofundarem mesmo e entrarem em contato com o que vocês já viveram para quebrar todas essas crenças, para vocês conseguirem mudar o comportamento de vocês. Beleza? Então, bora. Se todo mundo agora resolveu mudar de vida, vamos fazer agora o passo a passo, o que a gente precisa fazer para começar a mudar esses nossos hábitos e conseguir guardar dinheiro efetivamente. Então, a gente não consegue nem começar a entender o que a gente precisa se a gente não sabe nem o que a gente tem. Então, para mim, fica muito claro que o primeiro passo é entender o que a gente tem e o que a gente deve. Então, se você tem dívidas, você precisa anotar essas dívidas. Então, você anota onde foram feitas essas dívidas, quanto que você tem de dívida, quanto tempo você vai ter ainda de dívida. Anota tudo que você deve e também você vai anotar tudo que você tem que vale dinheiro. Então, eu não sei se vocês têm aí, sei lá, um apartamento, o nome de vocês, eu não sei se vocês têm algum equipamento caro na casa de vocês, se vocês, sei lá, trabalham com fotografia e tem máquinas fotográficas caras que valem bastante dinheiro, se vocês têm aplicações financeiras, vocês precisam sempre anotar tudo que vocês devem e tudo que vocês têm de dinheiro, para você ter dimensão do que você tem na sua vida, para você ver uma fotografia da sua vida hoje. Porque se você não tem dimensão disso, você não tem nem muito para onde começar a ir, porque você não sabe para onde você tem que ir. Você não sabe se você tem que pagar uma dívida, ou se você está muito lascado, ou se você não está tão lascado assim quando você achava que estava, ou se você consegue vender alguma coisa aqui para pagar se você tem alguma dívida. Então, a ideia é sempre ter noção do que você tem e do que você deve. Então, esse é o primeiro passo aí que a gente tem que fazer. O segundo passo... Opa! Alguém falou alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone aí. Bom, o segundo passo que a gente precisa fazer é ter controle das nossas despesas e dos nossos ganhos. Como que a gente faz isso? O que eu vejo muito é que as pessoas acabam linkando, por exemplo, aplicativos com cartão de crédito, aplicativos, coisas que acabam fazendo a conta para você. O que eu acho que é muito efetivo é você escrever os seus ganhos e as suas despesas. Por quê? Quando você olha, quando você senta, por exemplo, uma vez por semana você senta e escreve tudo que você gastou, você começa a enxergar para onde está indo o seu dinheiro e você consegue ter controle do dia que você fez isso em diante. Então, eu sou muito adepta a pessoa realmente lançar as suas despesas para você ter noção para onde está indo sua grana. Então, eu fiz aqui um esqueminha de como que eu tenho uma planilha de controle de gastos. Vou colocar um pouquinho mais para frente para vocês terem noção. Como é que funciona isso aqui? A gente tem aqui em cima os meses. Então, janeiro, fevereiro, março. Eu não sei se está ao contrário para vocês, mas vai dar para entender o intuito. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí aqui no final tem o total, que é o quanto você gastou no ano inteiro. Aqui a gente separa por categorias macro e categorias micro. Como é que funciona? Então, por exemplo, primeira categoria, investimento, que é o quanto você vai investir por mês. Então, investimento, aí aqui embaixo tem moradia. Dentro de moradia tem outros gastos. Por exemplo, dentro de moradia tem condomínio, dentro de moradia tem aluguel, dentro de moradia tem a conta de água, a conta de luz, conta de gás, conta de eletrodomésticos da casa, tudo relacionado à sua casa ou até casa de praia que você tenha, você coloca dentro dos gastos de moradia. Próximo gasto, a gente tem gasto de transporte. Então, transporte é um macro. E o que é o micro dentro de transporte? A gente tem gasolina, a gente tem, sei lá, seguro do carro, a gente tem reparo do automóvel, dinheiro gasto com táxi, com Uber, com locomoção. Próximo gasto, a gente tem alimentação. Então, aqui dentro tem refeições em restaurantes, quanto você gasta no supermercado, quanto você gasta na feira, na padaria. E aí você coloca micro coisas dentro da alimentação. Então, saúde, quanto você gasta, por exemplo, se você faz uma terapia, se você compra remédio na farmácia, quanto você gasta de farmácia. Tá tudo dentro de saúde.
gastos pessoais, então, por exemplo, academia, compra de roupa, compra de acessórios, sapato, sei lá, algum vício que você tem, tipo cigarro, coisas que você faz para você mesmo. Então, próximo tópico, educação. Então, tudo que você gasta, sei lá, com apostila de algum curso, com curso, tudo relacionado à educação. Próximo quesito, a gente tem diversão. Então, show, aqui dentro tem show, tem bares, tem teatro, sei lá, ida no parque, você comeu sorvete, enfim. Tudo aqui dentro de diversão. Aí aqui, seguros, então, sei lá, seguro de carro, seguro de residencial, por exemplo. E aí, na outra categoria, outros. Então, são categorias macro para você destrinchar dentro o que você realmente gasta. Se você fizer essa planilha e você colocar os seus ganhos e os seus gastos e preencher ela, por exemplo, uma vez por semana, vocês já vão ter muito mais noção de onde está indo, para onde está indo a grana de vocês, e vocês vão pensar duas vezes antes de gastar dinheiro. Porque quando você começa a ver o que você está gastando, você fala, putz, será realmente que eu tenho que gastar com isso? Será que não é melhor eu dar uma guardada de dinheiro para conseguir investir mais? Então, se vocês conseguirem fazer isso aqui, putz, isso aqui já é meio caminho andado. Vocês já vão ter uma noção muito melhor do que está acontecendo na vida financeira de vocês. Vocês vão conseguir se controlar muito mais, beleza? Vamos lá. Feito isso, você tem que estabelecer uma meta para você guardar grana. Então, putz, você fez todo esse cálculo de quanto você gasta por mês, aí você viu que não vai conseguir guardar dinheiro porque não sobra um centavo. E aí, o que você tem que fazer? Ou você tem que cortar gastos, aí você vai olhar tudo que você está gastando e vai começar a cortar seus gastos. Ou você tem que ganhar mais dinheiro, então, sei lá, um aumento de salário, ou trabalhar mais, ou fazer uma renda extra, sei lá, de fim de semana você vai vender brigadeiro, você vai andar com o cachorro, você vai vender alfajor, enfim. Aí vocês têm as habilidades de vocês. Se vocês não fazem ideia do que fazer como renda extra, eu sugiro que vocês parem um momento e pensem o que vocês conseguem fazer, quais habilidades que vocês conseguem rentabilizar. Porque eu tenho certeza que vocês aí do outro lado têm mais habilidade do que só esse trabalho que vocês realmente ganham dinheiro. Então, se você está precisando fazer uma renda extra, senta e pensa realmente no que você consegue fazer além do que você já faz. Peraí, uma aguinha. Então, aí você vai decidir o que você vai fazer. Putz, você vai colocar uma meta, sei lá, a gente normalmente guarda, sei lá, de 20% a 30% do que a gente ganha, né? É mais ou menos uma meta aí pra gente pensar no quanto guardar por mês. Então, putz, não vou conseguir guardar isso, já tentei cortar gastos, aí faz renda extra. Então, tenta pensar sempre em atingir esse 30% para você conseguir ter um pouco mais de alívio aí no futuro. E aí a gente pensa assim, nossa, mas Lu, você já está falando como eu tenho toda a certeza de que eu preciso guardar dinheiro. Por que eu preciso guardar dinheiro? Porque mais para frente, a idade não deixa a gente trabalhar muito legal. Então, assim, se você estiver velhinho, não estiver conseguindo fazer as coisas que você costuma fazer hoje, você vai estar um pouquinho lascado mais para frente. Então, é melhor a gente não depender do INSS, porque vai saber se dá algum pepino no governo e a gente não recebe o INSS, entendeu? Então, a gente precisa fazer a nossa grana trabalhar para a gente, para ir render dinheiro, para a gente conseguir se bancar sozinho. Porque você não pode depender de uma terceira pessoa, uma terceira instituição para te bancar. Ainda mais no período que a gente vai estar velhinho, sem as mesmas habilidades e condições físicas. Então, a ideia é essa, guardar dinheiro para no futuro você não se lascar. E para quem quiser atingir a liberdade financeira antes, sei lá, com 30 anos, maravilhoso, me convide para tomar um café na sua casa. Vamos lá. Bom, quarto passo. Eu vou fazer para vocês uma ordem mais ou menos do que você tem que pensar na sua cabeça depois que você faz esse controle de gastos. Mas Lu, como é que eu vou começar? Para que eu vou começar a guardar dinheiro? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não me lasco, tipo, nessa crise que a gente tem?
o que a gente vai fazer? A gente tem que pensar no seguinte. Eu vou apresentar para vocês as caixinhas da nossa vida. Vamos lá. Existem algumas caixinhas que a gente tem que pensar. A primeira caixinha que a gente tem que pensar chama-se reserva de emergência. A reserva de emergência, ela serve para quê? Para emergências. Ou seja, deu um pepino, você tem uma grana guardada. Mas aí você fala, putz, Lu, mas quanto que eu guardo nessa caixinha de reserva de emergência? Então, vamos lá. Quanto que eu guardo nessa reserva de emergência? Você vai guardar de 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Então, você fez aquela tabelona que estava aqui antes e descobriu que o seu custo mensal é de R$2.000. Aí você vai falar assim, putz, beleza, eu gasto R$2.000 por mês. Então, na reserva de emergência, você tem que estar protegido de 6 meses a 12 meses, caso der algum pepino. Então, R$2.000 vezes 6 ou R$2.000 vezes 12. O que acontece, tá? Eu deixo muito claro que é melhor a gente guardar 12 vezes. Por quê? Vai que dá um pepino nesse nível que a gente teve no coronavírus e a gente fica em lockdown em um ano. Não tem muito como saber. Então, assim, para não dar merda, a gente guarda 12 vezes dos nossos custos mensais. Aí, eu tenho uma diferença que eu faço com pessoas solteiras e com pessoas que são casadas. O que acontece? Se você é sozinho, você consegue saber quanto é o seu custo mensal sozinho e beleza, você guardou aí de 6 a 12 vezes o quanto você gasta por mês. Quando a pessoa é casada e tem, por exemplo, um filho, existem algumas coisas que a gente tem que considerar. Então, quem já teve o coração desmilinguido uma vez vai entender o que eu vou falar nesse momento. Vamos lá. Se você é casado e tem um filho, você tem que calcular o quanto você gasta no seu mês e quanto o seu filho também gasta. Então, assim, você vai guardar em uma reserva de emergência. Você, mulher ou homem, uma parte do casal vai guardar essa reserva de emergência para você e para o seu filho, e a outra parte do casal vai guardar também a reserva de emergência dele e do filho dele. Por quê? Nossa, mas Lu e Cash tem que ficar em 2 reservas de emergência separadas? Isso não é muita coisa? Não, pensa aqui comigo. Imagina que dá um pepino nesse casamento e as coisas dão muito ruim e aí você separa e aí a pessoa some do mapa e deixa você lascado com você e com seu filho. O que você vai fazer? Se você tiver a grana sua e a do seu filho, com 12 vezes o custo mensal de vocês, você vai se bancar sozinho de buenas. Se você não tiver guardado, você vai se lascar. Então é melhor você já considerar que pode dar alguma merda no seu casamento e você guarda dinheiro para caso isso venha acontecer. Porque se vier acontecer, você pelo menos está guardado aí a grana que você vai ter que gastar e não vai se lascar sem o seu parceiro cuzão que foi embora. Bom, aí o que... Putz, Lu, beleza, onde é que eu vou deixar essa grana de reserva de emergência? Vou deixar na minha conta corrente? Não, você não pode deixar na sua conta corrente, porque senão vai desmilinguir seu dinheiro, você vai perder uma grana aí. O que acontece? A gente deixa em alguns investimentos que sejam seguros e que você pode tirar a qualquer hora. Então, por exemplo, você não pode investir esse dinheiro da reserva de emergência em algum lugar que te trave, que você, por exemplo, putz, eu vou precisar da reserva de emergência agora, e aí você vai tirar do investimento, e aí, putz, você colocou tudo na bolsa, a bolsa caiu, e aí você se lascou se você precisar do dinheiro. Então, você tem que deixar sua grana em um lugar que você saiba que é seguro e que você pode tirar a qualquer hora. Se você não puder tirar a qualquer hora, você vai se lascar, porque na hora que você precisar, você não vai conseguir tirar. Então, tem alguns investimentos que têm prazo. Se você colocar sua reserva de emergência num investimento que tem prazo, você não vai conseguir tirar o dinheiro. Aí você vai se lascar também. Nossa, Lu, mas quais são esses investimentos aí que você está falando que cabem na reserva de emergência? Se vocês quiserem anotar aí, anota. Tem
tem um investimento que é o investimento mais seguro do país. Ele é considerado o investimento mais seguro do país porque ele tem o risco do país. Se o país quebrar, lascou. Mas assim, a chance do país quebrar é menor do que a chance do que outros investimentos darem ruim. Então, o investimento mais seguro do país são os investimentos do Tesouro Direto. Mas o investimento que cabe nessa reserva de emergência é somente o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic cabe nessa característica da reserva de emergência. O que acontece com ele? Ele te rende uma graninha e você consegue tirar ele qualquer hora. Tem outros investimentos também que cabem nessa reserva de emergência. Por exemplo, quem tem conta no Nubank sabe que se você deixar o seu dinheiro lá, ele vai render automaticamente. E aí você consegue deixar, por exemplo, o dinheiro no Nubank, que ele pode render automaticamente. No Nubank, ele tem duas opções. Ou você deixa em RDB ou você deixa em títulos públicos. Deixa ativado o títulos públicos, não o RDB, porque o RDB vai acabar emprestando dinheiro para o Nubank. Então, é melhor você ser atrelado a títulos públicos, que é esse investimento mais seguro do país, esse Tesouro Direto. Então, desculpa, pessoal, tô falando muito, tá dando uns pigarrinhos. Então, temos Tesouro Selic, a conta do Nubank, de títulos públicos, e a gente tem alguns fundos DI. O que são os fundos DI? Os fundos DI são fundos de investimento que eles têm 95% só título público, que é esse que tem o risco do país. Mas não são todos fundos DI que servem como reserva de emergência. Por quê? Porque alguns têm taxa de administração e isso acaba cagando sua rentabilidade. E tem uns que também tem alguns tipos de crédito privado dentro dele que não serve como reserva de emergência. Eu anotei alguns fundos aqui que cabem como reserva de emergência. Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Mas eu estou deixando muito claro aqui para a CVM que eu não estou indicando investimento nenhum. Isso são simplesmente características de investimento que cabem na reserva de emergência. Vocês fazem o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, hein? Então é nosso. Vou falar alguns fundos DI aqui que eu anotei que tem característica de reserva de emergência, beleza? Um chama Orama DI Simples, o outro chama BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples, o outro chama PI Selic Simples, o outro chama Trend DI Simples e o outro chama Vítreo Selic Simples. Então, esses fundos DI têm características de reserva de emergência. Belezura. Aí você, na sua vida, está começando a juntar dinheiro, você completou a reserva de emergência, great. Agora você pode passar para as outras coisas. Não faça nada antes de completar a reserva de emergência, senão você pode se lascar. As outras caixinhas que temos aqui são... Minha letra é maravilhosa, mas eu acho que vocês vão entender. Seus projetos de curto prazo, de 1 a 2 anos. Seus projetos de médio prazo, de 3 a 4 anos. Seus projetos de longo prazo, de 5 a 6 anos. E nós temos também aqui, The Big Box, chamada aposentadoria. Aposentadoria. O que acontece? Se você passar aqui, eu vou passar os fundos DI para vocês depois, se vocês não conseguiram anotar. Eu vi uma pergunta aí que perguntou, aí eu digito daqui a pouco para vocês quando a Cléia estiver falando, tá bom? Então, completa aqui primeiro. Você não indica guardar na poupança? Assim, a poupança, se você tem... É que assim, tem duas formas da poupança, né? Tem a poupança antiga, tem a poupança mais nova. A antiga funciona um pouquinho mais do que a nova. Que eu presumo que muitos de vocês têm uma nova, né? A nova, ela rende sempre menos do que o Tesouro Selic. Ele rende 70%
da Selic. A Selic é a taxa básica de juros. Então, esse Tesouro Selic rende a Selic, que é essa taxa básica de juros. A poupança, nessa regra nova, rende 70% dessa Selic, tá? Então, sempre vai render menos, se for nesse plano novo. Então, o que acontece? Se você deixar no Tesouro Selic, ou na Nuconta, ou nesses fundos DI que eu falei, eles rendem mais do que a poupança. Você pode deixar na poupança? Você pode deixar na poupança, mas você vai estar perdendo dinheiro. Então, você pode colocar, por exemplo, putz, eu não quero colocar no fundo DI porque eu tenho medo, eu não quero colocar nessa Nuconta porque eu tenho medo. Tudo bem, você colocar no Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. É o mesmo risco da poupança. Então, você colocando ele no Tesouro Selic, ele vai render mais do que a sua poupança. Tá? Vamos lá. Aqui são seus projetos de curto prazo, aqui são seus projetos de médio prazo, aqui são seus projetos de longo prazo. Assim que você completar a reserva de emergência, você pode começar a completar as outras caixinhas. O que acontece? Você vai começar a completar aqui, só que você ao mesmo tempo precisa completar a caixinha da aposentadoria. Porque se você só focar nos seus projetos e essa caixinha começar a ficar vazia, cada vez mais para frente ela vai te lascar, porque você vai precisar acumular uma quantia muito maior, muito mais rápido, em pouco tempo. Então a ideia é, putz, construir minha reserva de emergência, estou preparada para qualquer pepino que vai dar, pode começar a construir tanto os seus projetos, mas nunca se esqueça da aposentadoria, porque senão você vai se lascar mais para frente, tá? Aí quando você completar a caixinha dos projetos de curto prazo, você vem para as caixinhas do médio prazo e você vem para as caixinhas dos projetos de longo prazo. Isso sempre alimentando a caixinha da aposentadoria, para você não se lascar mais para frente, tá? Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que a gente às vezes tem o pensamento de que, putz, eu só vou conseguir investir se eu tiver 10 mil reais. Não, essa ideia a gente precisa tirar da cabeça. O que acontece? Esse Tesouro Selic, se eu não me engano, hoje ele está uns 103 reais. Você pode investir com 103 reais. Então, você pode investir no investimento mais seguro do país com 100 reais. Você pode também investir em outros títulos do governo, que estão nesse Tesouro Direto, por 30 reais, por exemplo. Aí você fala, putz, mas eu nunca vou conseguir investir na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores eu sei que é pra gente que tem muito dinheiro. Não, é aí que a gente se engana. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um lugar onde tem várias empresas e você consegue comprar fatias dessa empresa. Então, você consegue, por exemplo, ser sócio do Itaú. Você consegue, por exemplo, ser sócio de companhias de energia. Você consegue ser sócio do Bradesco. Então, você comprando uma ação na Bolsa de Valores de alguma empresa, você consegue ser sócia delas. Nossa, mas quanto que custa para ser sócio do Itaú? Meu Deus, eu vou gastar meu rim para ser sócio do Itaú. Não. Por exemplo, uma ação do Itaú é 20 reais. Uma ação de alguma companhia de energia é, sei lá, 39 reais. Você consegue ser sócio dessas empresas e você consegue pegar uma fatia do lucro que elas têm e eles dividem entre as ações e você consegue receber uma grana quando você é sócio dessas empresas. Então, você consegue ser sócio de qualquer empresa por pouco dinheiro. A gente precisa desmistificar isso na cabeça de que Bolsa de Valores é pra gente que tem muito dinheiro, investir em ouro é pra gente que tem muito dinheiro, investir em dólar é pra gente que tem muito dinheiro. Não. A gente precisa tirar isso da cabeça e entender que é muito acessível, é apenas uma falta de conhecimento que a gente tem, porque a gente realmente não teve essa educação financeira na nossa escola. Então, uma coisa que eu queria pontuar muito aqui também tudo depende do seu perfil de investidor. Não adianta eu chegar aqui e falar, putz, isso aqui é o melhor investimento, vai render 10% por mês para você. Se alguém oferecer isso para vocês, vocês saiam correndo, porque isso vai te lascar. Então, assim, não existe dinheiro fácil, até porque se existisse, ele não estava te contando, ele estava fazendo para ele mesmo. Então, assim, sempre que tiver alguma promessa de lucro muito fácil, de rentabilidade muito fácil, a gente tem que
falar, putz, peraí, ligar o alarmezinho e falar isso aí não tá me cheirando muito bem. Então, assim, a gente precisa, voltando a falar do perfil de investidor, não adianta eu falar isso para você, putz, esse é o melhor investimento. Por quê? Porque o meu estômago é diferente do estômago de vocês. O que acontece? Eu, por exemplo, tenho um apetite a risco muito grande, diferente, por exemplo, da Clay, que eu conheço. Eu posso ter o perfil de risco muito mais agressivo do que a maioria de vocês que estão aí do outro lado. Então, o meu investimento, o meu melhor investimento não é o seu melhor investimento, porque você talvez não esteja preparado para lidar com as perdas que eu estou preparada para lidar. Então, assim, você precisa identificar primeiro qual que é o seu perfil de investidor para você conseguir investir o seu dinheiro do jeito que você consegue aguentar. Então, por exemplo, o que a gente pode aprender nessa crise aí que aconteceu do coronavírus? Putz, a bolsa despencou, a galera que só estava posicionada na bolsa viu o patrimônio cair pela metade, ficou desesperado, muita gente vendeu. Ou seja, a pessoa não estava preparada para a bolsa de valores, porque a bolsa de valores é uma renda variável e ela varia com muita coisa. Então, a pessoa não estava preparada para isso. Então, talvez ela tenha errado na carteira de investimento dela e ela devia ter se posicionado um pouco mais em renda fixa, que são investimentos que variam, só que você consegue ter um perfil muito mais conservador, muito mais moderado se você investir em investimentos de renda fixa e deixar rolar até o fim do prazo, né? Então, tudo depende do seu perfil de investidor. Não tem como alguém te falar qual é o melhor investimento se não está alinhado ao seu perfil de investidor. Então, estamos chegando aí no final do tempo. Eu só queria mostrar para vocês como começar realmente a mudar o pensamento para começar a investir e entender que investimento não é para gente que é rica. Pelo contrário, só é rico quem investe, né? Então, a gente começar a investir é um passinho a mais que a gente dá. Putz, vou comprar uma ação do Itaú, mas não vai dar nada. Putz, você comprou uma ação do Itaú, olha que da hora, sabe? Então, é começar aos pouquinhos, começar a investir aos pouquinhos, formar sua reserva de emergência primeiro, sempre. E aí começar a galgar investimentos mais complexos que consigam te gerar aí uma carteira mais diversificada. E uma coisa que a gente aprendeu aí com a crise, principalmente, a gente precisa também pensar em estar diversificado o suficiente para não correr risco de colocar todos os ovos numa cesta só e essa cesta cair do nada e te lascar. E a gente precisa também pensar em investimentos fora do Brasil. Por quê? Não sei se vocês repararam, mas o dólar está quase R$6. Então, assim, o nosso poder de compra para fora do Brasil diminuiu muito. Então, a gente perdeu o poder de compra de coisas de fora. Então, a gente precisa também ter jeitos de investir em coisas que são dolarizadas, para a gente não perder o nosso poder de compra, porque o dólar é a moeda mais forte que tem no mundo. Então, também pensar em tipos de investimentos que protejam a sua carteira dessa desvalorização que a gente pode ter no real, né? Então, se vocês não fazem a menor ideia do que eu estou falando, é legal que eu dei uma introdução, mas se vocês começarem a pesquisar mais sobre isso, vocês vão entender que não é uma parada do outro mundo, né? Que não é uma coisa muito complexa, e sim só realmente a falta de ter contato com esses assuntos de investimento. Bom, deu 40 minutos. Espero aí que vocês tenham absorvido tudo. Eu sei que falei um pouco rápido demais. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, não sei se acho que a Clay estava respondendo aí as mensagens, mas eu vou passar agora o bastão da palavra para a Clay, que ela vai falar sobre um pouquinho do que é a profissão do planejador financeiro, tá? Aí eu vou chamar então a Clay para falar um pouquinho sobre isso e eu estarei no backstage respondendo vocês. E se vocês quiserem me seguir, deixa eu dar um flip aqui. Meu nome é um pouquinho complicado, então eu vou dar uma flip aqui. Eu sou a Lu Yascash. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço vários vídeos bem retardados. Espero que vocês estejam preparados.
E eu tenho Instagram também, tá? Então, se vocês quiserem me seguir, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu respondo várias coisinhas como mensagem lá no Instagram, com um box de mensagem e tudo mais. E também tem vários vídeos no YouTube bem legais. É um jeito fácil de entender essa minha ideia de trazer um pouco a arte junto com a educação financeira para todo mundo conseguir entender de um jeito fácil o que é investir, o que é cuidar do próprio dinheiro. Então, se vocês quiserem me seguir lá, Lu Yes Cash. Belezura? Vou passar para a Clay. Muitíssimo obrigada por me ouvirem e ouvir essa imbecil que está aqui do outro lado. Deixa eu passar para a Clay. Clay, está por aí? Lu, Oi! teve pergunta pra caramba, a Clay ajudou a gente aí. Isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz. Estava conversando com os outros organizadores aqui, que é top a gente ter pergunta. Segue aí, galera. Só para lembrar, você coloca para a gente os investimentos aí que você tinha falado por categoria, que a gente poderia usar, porque eu acho que a galera ficou. Eu, pelo menos, estou aqui, anotei alguns e quero outros. Quero ver. Tá, eu vou anotar. Vou anotar, então. Vou anotar e mandar no chat, tá bom? Fechou. Clive, está por aí? Estou por aqui, todo mundo me ouve? Fechou. Bom, pessoal, vou explicar agora para vocês, consolidando tudo isso que a Lu trouxe aqui. Vou explicar para vocês o que nós fazemos de fato, né? O que um planejador financeiro faz. Primeiramente, a Lu falou bastante sobre a reserva de emergência, sobre os projetos e sobre a aposentadoria. Ela falou um pouquinho também sobre o orçamento, né? Sobre como você analisa e entende se você pode fazer redução de despesa, se você precisa, de repente, ganhar mais, fazer uma renda extra. E aí, provavelmente, tudo isso está circundando aí a mente de vocês e vocês devem estar se perguntando, ok, né? Mas por onde eu começo? A Lu deu um passo a passo muito interessante, que o primeiro é entender o que você tem, depois entender onde você pode economizar e como investir. O planejamento financeiro, ele vai trazer tudo isso de uma forma consolidada e personalizada. Então, suponhamos que a Lu me contrate como uma planejadora financeira e ela vai falar para mim quais são todos os pormenores da vida financeira dela. Ela vai me dizer quais são os objetivos de vida dela, o que ela quer alcançar, e a partir disso a gente vai construir um plano personalizado. E por que a gente fala em personalizado, né? É muito importante a gente entender que os meus objetivos de vida são diferentes dos seus objetivos de vida e dos objetivos de vida de qualquer outra pessoa que esteja aqui nessa conversa com a gente. Se a gente começar a cada um de nós jogar lá no chat quais são os nossos objetivos de vida, nós vamos perceber que cada um tem objetivos de vida diferentes. Então, essa é a primeira parte da individualização do planejamento financeiro. A segunda parte da individualização, que a Lu trouxe muito bem, é o perfil de risco. Por quê? Investimentos é uma parte importante dentro do planejamento financeiro. Depois que a gente já fez todo o mapeamento da vida financeira e já entendeu quais são os objetivos de vida de uma pessoa, de uma família, a gente precisa entender como a gente vai acumular e rentabilizar esse dinheiro para que a pessoa possa, naquele prazo que ela vai determinar, realizar seus objetivos de vida. E como que a gente faz isso? A gente precisa respeitar esse perfil de investidor que a Lu falou. E o planejador financeiro, ele tem o trabalho de alinhar os objetivos de vida com esse seu perfil de investidor para que você possa entender o que realmente faz sentido para você. Teve uma pergunta aqui bem interessante que foi: qual é a melhor forma de guardar dinheiro? Essa pergunta não tem uma resposta. Essa pergunta não tem uma resposta porque tudo depende da sua característica, tudo depende do seu perfil e tudo depende dos seus objetivos. Se a gente falar, por exemplo, só na reserva de emergência, existem algumas regras que a Lu já comentou para a gente escolher um investimento. Ok, só quando a gente passa a falar das outras caixinhas, a gente precisa estabelecer quem é você, o que você quer
E aí sim, encontrar um investimento adequado para o seu objetivo, adequado para o seu perfil. Então, o que o planejamento financeiro faz é isso. Ele traz todas as variáveis da sua vida para dentro de um plano financeiro. Então, quando você vai conversar com um planejador financeiro, ele vai entender isso. E o mais importante de tudo, gente, planejamento financeiro é sobre pessoas, não é sobre números, não é sobre produtos de investimento, é sobre pessoas. A maior contribuição do planejamento financeiro para a sua vida é poder te levar para aquele lugar que você quer, é poder fazer você realizar todos os seus projetos de vida, é poder você fazer você entender qual que é a sua realidade. Nós estamos não é cansado a palavra, mas a gente, no dizer, né, que a gente usa, estamos cansados de ouvir por aí pessoas que vivem uma vida que não é sua, por exemplo. E por que ela vive aquela vida? Eu costumo dizer que são dois motivos. O primeiro é porque a nossa população é uma população que vive de status. Então, a pessoa que vive uma vida que não é dela, ela quer mostrar que ela está no status que a sociedade também está. E o segundo motivo, que é o que leva a pessoa a viver esse tipo de vida, a viver uma vida que não é dela, é não se conhecer. O autoconhecimento que o planejamento financeiro gera é fantástico. Porque a gente só pode fazer o planejamento financeiro quando você sabe os seus projetos de vida. E você só sabe os seus projetos de vida quando você entende o que realmente é importante para você. Então, para algumas pessoas, pode ser extremamente importante, quase impossível de não fazer, e todo final de semana a um restaurante, por exemplo. Às vezes ela é uma admiradora da gastronomia e para ela isso é importante, isso a preenche. Para outras pessoas, pode ser que não. Pode ser que nada, que ir a restaurantes todo final de semana não seja algo que a preencha, mas viajar pode ser. E aí vocês podem colocar mais uma série de situações que é importante para mim, mas não é para você. Ou é importante para você e não é para mim. E é isso que o planejamento financeiro vem fazer. A gente fala de pessoas antes de falar de números. Então, a gente vai trazer todas as informações financeiras da sua vida para que isso possa te preencher como pessoa. Então, o planejador financeiro vai falar do seu fluxo de caixa, do que entra e do que sai de dinheiro e como você pode melhorar esse fluxo de caixa. Ele vai olhar para as proteções que você precisa ter e não tem, ou já tem, e melhorar. Por exemplo, se você tem uma casa, você precisa ter um seguro dessa casa, porque pode acontecer alguma coisa que destrua o seu patrimônio. Então, o planejador financeiro vai olhar para isso. O planejador financeiro vai olhar para como o seu patrimônio está distribuído. O planejador financeiro vai olhar para o seu futuro. Qual é o valor que você precisa para se aposentar? Como você vai chegar lá? Quais são os mecanismos que a gente pode usar no presente para que você consiga atingir esse futuro? O planejador financeiro vai olhar, como eu já falei, para os seus projetos de vida. Ou seja, o planejador financeiro ele tem uma visão 360 graus, uma visão holística de todas as áreas da sua vida financeira que interferem na sua pessoa, no seu bem-estar. E é esse o trabalho que a gente faz com as pessoas. Se tiver tempo para perguntas, eu estou aqui disponível para responder. Tem tempo sim, a gente está com um time box aí de mais 28 minutos. Gente, eu vi algumas perguntas aqui que acho que foram respondidas, mas acho legal falar de novo, talvez, se vocês quiserem dar colocarem mais alguma pergunta, pode abrir o microfone, fica à vontade aí. A Ivana perguntou se tem que guardar 30% do valor bruto ou do líquido. Você até respondeu lá que era do líquido. Quer complementar alguma coisa, Clay? Não, nessa pergunta ela é bem pontual, não tenho nada o que complementar.
Tá bom. Eu acho que assim, o salário líquido é o quanto a gente consegue usar. Então a gente tem que guardar o quanto a gente consegue usar, entendeu? Tipo, o resto a gente já deu tudo pro governo. Então, assim, não funciona muito, né? E dói, né, menino? Porque dói pra caramba. Dói, né? Ai, meu Ah, Deus. eu quero responder uma pergunta que eu acabei de ver aqui. À vontade. Eu só não. Vocês estão me vendo? Porque a minha tela mudou aqui, eu não sei o que eu fiz. Então, sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vou seguir. Vamos lá, essa pergunta aqui, olha, ela é fantástica, tá? Vocês recomendam investimentos em Bitcoin no modelo pirâmide? Pessoal, eu preciso alertar vocês de uma coisa muito importante. Não existe enriquecimento rápido. Ninguém enriquece da noite para o dia, de repente acordei rico, tá? Bitcoin ainda não é considerado um investimento, tá? Bitcoin ele é uma criptomoeda, ele é o quê? Ele é uma moeda para ser usada no mundo digital. Isso vem amadurecendo, isso é uma coisa nova que surgiu e que, com o tempo, ele vai ganhar o seu espaço ou não, nós não sabemos, é um futuro incerto. Quando a gente fala de futuro, a gente está falando de incerteza. Pirâmide, piorou. Pirâmide não é legal. Pirâmide é uma forma de você enriquecer outras pessoas e perder dinheiro, tá? Então, tudo que você ouvir falar de modelo pirâmide, corre. Quer complementar, Lu? Quero. Assim, tem alguns economistas e tudo mais que colocam o Bitcoin como uma reserva de valor. O que acontece? Em períodos, por exemplo, como teve no coronavírus, o Bitcoin deu uma explodida para cima. Só que assim, para você investir em Bitcoin, você precisa entender o que é o Bitcoin. Então você precisa entender se para você faz sentido e se para você realmente acredita que o Bitcoin é o futuro de uma moeda. Então ele está tendo comportamentos de ser uma reserva de valor. Ele não vai trabalhar para você, tá? Mas depende muito do seu perfil de investidor. Então, por exemplo, tem gente que fala, putz, eu não quero investir em Bitcoin porque para mim o dinheiro não está trabalhando para mim, eu estou investindo em alguma coisa que talvez funcione no futuro, mas, sabe, não tem muita estrutura aí embaixo. Então, talvez você tenha o perfil de querer investir uma grana em Bitcoin, talvez não. Então, assim, depende muito do seu perfil. E é aquilo que a Clay falou, a pirâmide, você sai correndo e pujam para as colinas. Vou dar só mais uma complementada nisso que a Lu falou. Quando a gente falou de perfil de investidor e de como o planejamento financeiro traz, né, o perfil do investidor para o planejamento financeiro, quando a gente fala de investimento, é importante a gente lembrar que a gente fala de uma carteira, né? Não fala de um investimento isolado. O que é uma carteira? É uma forma de você misturar, digamos assim, vários ativos financeiros, ou seja, várias formas de investimento para que você corra menos risco para quando uma perda de algum ativo acontecer, o ganho de outro ativo deixe tudo isso numa média que é positiva para você. E quando a gente fala, então, dessa carteira de investimento, a gente sempre vai ter uma parte da carteira que ela vai ser colocada como alguma coisa mais assim com aquele quesinho de aposta, sabe? E isso vai depender muito do perfil do investidor. Quando a gente fala de Bitcoin, esse perfil de investidor tem que ter apetite para esse risco, ele tem que gostar e ele tem que entender que ele não vai pegar o patrimônio dele todo e colocar nesse tipo de investimento, seja Bitcoin ou qualquer outro investimento com maior risco para especulação. O que ele vai fazer vai pegar uma fatia, por exemplo, vamos supor, 1% do meu patrimônio. Ah, isso aqui se eu perder não vai me empobrecer, eu não vou deixar de me alimentar e eu não vou deixar de construir o meu futuro. Ok, vamos lá e vamos ver no que dá. Perfeito, isso aí. Fiquei com uma dúvida Lu, também. Ai, desculpa, Cláudia. imagina, pode falar. Quando vocês falaram sobre. Eu vi aqui no chat a galera perguntando: é, título de capitalização, previdência, aí você respondeu que é produto, um produto e não de fato um investimento. Qual que é a diferença na prática para alguém que está investindo nessas coisas? Não é, na palavra certa não deve ser essa, né? Mas, tipo, eu, por exemplo, eu tenho plano de previdência privada
E na minha concepção, que eu sei pouco disso, né? Eu acho que é uma coisa segura, tá ali e tal, tá rendendo um dinheirinho. Aí quando você falou que não é investimento, eu fiquei preocupada de estar, tipo, tomando tombo. Aí eu queria entender qual que é a diferença de um produto e de um investimento de fato. O que que a gente, como leigo, pode fazer para entender se aquilo é o melhor caminho, sabe? Lu, quer responder? Eu respondo, você decide. Pode responder, acho que foi você que respondeu lá, né? Que Foi. era não era investimento? Vai lá. O que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente fala de investimento, o fundamento da palavra investimento é você vai colocar uma parte do seu dinheiro, né? Uma parte do seu patrimônio em algum tipo de num investimento, né? Porque nós temos investimentos que são empréstimos, que é a renda fixa, você empresta o seu dinheiro para alguém, né? Para alguma instituição, e os investimentos de renda variável que você adquire um ativo. Quando você fala de investimentos de renda variável, que você adquire um ativo, você espera que esse ativo se valorize, e quando você for vender esse ativo, você vai ganhar dinheiro com essa valorização. Quando a gente fala de investimentos de renda fixa, você empresta o seu dinheiro, seja para o governo, seja para uma instituição privada, e o que você espera é o retorno desse dinheiro mais uma parcela de juros, que são o que a gente conhece por rendimento. Por que que título de capitalização e previdência privada não são investimentos? Investimentos são basicamente isso que eu falei, você coloca o seu dinheiro com a expectativa de um retorno. O título de capitalização, ele é um meio que foi criado para pessoas que não conseguem ter a disciplina de guardar dinheiro, e aí eles compram esse título, e o que que acontece com esse dinheiro? Várias pessoas compram esse dinheiro fica numa espécie de poupança, com uma rentabilidade muito pequena, você paga algumas taxas, né, para participar desse título de capitalização, e uma vez ou outra, dependendo de como esse título funciona, você pode estar concorrendo a um prêmio. Então, isso não é um investimento, isso é um produto financeiro para que você consiga, né? Foi concebido para que você consiga guardar dinheiro de alguma forma, mas você não está investindo, porque você está comprando um produto. Os bancos, eles lucram com os títulos de capitalização. E previdência privada, por que que previdência privada também não é investimento? Toda previdência privada vai ter lá dentro dela um fundo de investimento. O que que eles vão fazer com esse dinheiro, tá? O gestor da previdência privada, ele vai colocar num fundo de investimento. Porém, quando nós falamos em fundos de investimento, nós compramos cotas, ou seja, imagina um fundo de investimento que tem R$ 1.000 e tem 1.000 pessoas dentro desse fundo de investimento. Cada pessoa tem uma cota que equivale a R$ 1. Quando a gente fala da previdência privada, embora ela esteja dentro de um fundo de investimento, ela não funciona exatamente desse jeito. Por que que ela é um produto? Porque a previdência privada, ela visa lá na frente, quando você passar da fase que você está pagando para a fase que você vai receber, ela visa te pagar uma renda. Então, não é um investimento. Investimento é algo onde você coloca uma certa quantia de dinheiro para receber um retorno. Previdência privada é um produto que vai te dar, vai te garantir uma renda no futuro. Deu para entender? Entendi. Deu para entender, sim. Não precisa ficar preocupada por estar pagando uma previdência. Eu fiquei assim, pô, já tô dando dinheiro pros outros, não vou aposentar nunca. Não, não. A previdência privada, ela faz parte no planejamento financeiro de uma estratégia de aposentadoria, tá? Graças a A Deus. única diferença é que dentro do planejamento a gente vai distribuir isso junto com investimentos também, ou seja, você não vai só colocar dinheiro na previdência privada, você vai ter outros tipos de formas de garantir esse futuro. Ah, ótimo. Gente, quem quiser abrir o microfone aí, fica à vontade, viu? A gente ainda tem uns minutinhos. Pode abrir e vamos trocar ideia. Eu vi uma pergunta aí, quais são os investimentos para aposentadoria? Acho que foi o Vitor, quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa em longo prazo,
E não perder para a inflação, jamais, né? Então tem que render mais do que a inflação. Não tem como eu te falar assim, putz, vamos colocar o seu dinheiro na bolsa, que é aquilo que a gente falou, não sei se você tem perfil ou não. Então, quando você pensa em investimentos para aposentadoria, você tem que pensar em ganhar sempre da inflação e ter retornos a longo prazo. Então, por exemplo, você pode colocar seu dinheiro na bolsa? Sim, você pode colocar seu dinheiro na bolsa, mas você tem que pensar sempre num longo prazo. Então, investimento de aposentadoria tem vários tipos, mas é sempre pensando no longo prazo e sempre pensando que você não vai precisar do dinheiro em 5 anos. É longo prazo. Então, você tem que pensar sempre na inflação, que não pode corroer o seu dinheiro, e você precisa aguentar talvez umas quedas de dinheiro, enfim, mas aí é longo prazo. Vou abrir aqui o bate-papo para ver se tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu. Teve uma que a Tatiana fez logo no comecinho, que era dessas opções que você citou como reserva de emergência, qual que tem o maior rendimento? Hoje eu deixo tudo na conta do Nubank. O Nubank, ele entre eles, é um dos maiores que tem rendimento. É que assim, na reserva de emergência, a gente não pode pensar muito, putz, eu quero que renda meu dinheiro. Mas eu acho que o que perde mais aí é o Tesouro Selic, porque ele tem umas taxinhas que o Tesouro cobra. Então, ele acaba perdendo um pouquinho mais de rendimento por causa dessas taxinhas. Mas o Nubank e os fundos DI, eles rendem igual. Então, esses fundos aqui, né? Complementando só... Peraí, eu tô meio atrapalhada com esse Zoom. Complementando o que a Lu falou do Tesouro Selic, sim, o Tesouro Selic tem sim imposto de renda, mas o imposto de renda ele é sempre, no caso da renda fixa, tá? Sobre o rendimento, ou seja, você colocou R$1.000, rendeu R$100, você vai pagar imposto de renda sobre os R$100. Então ele tem sim imposto de renda. E outra pergunta que eu vi ali, então a previdência privada pode entrar nas caixinhas do que a Lu falou? Não. As caixinhas são projetos de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala previdência privada, a gente está falando longuíssimo prazo, aposentadoria. Se hoje você tem 25, você está falando lá para os 50, 55, 60, tá? Então, previdência privada, a gente só fala de aposentadoria. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Eu falei que tem 2 modos, né? Parece que eu falei que quando o Nubank tem 2 modos. Qual deles você recomenda? Primeiro, eu queria deixar muito claro aqui para a CVM que eu não estou recomendando bolufas. Cada um é dono do quê? Do seu próprio dinheiro. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas assim, na conta do Nubank você tem a opção de deixar em RDBs ou atrelado aos títulos públicos. Eu deixo o meu, tá? CVM, o meu, em títulos públicos. Eu não ativei o RDB, porque o RDB eu acabo emprestando meu dinheiro, resumindo, emprestando meu dinheiro para o Nubank. Então, eu não quero que meu patrimônio se junte com o do Nubank. Então, o meu está atrelado aos títulos públicos, e não ao RDB, que é o novo modo que eles lançaram. Beleza, CVM? Não quero ninguém me entendendo, né? Galera, quer fazer pergunta? Pode ficar à vontade, viu? Abrir o áudio aí, nós estamos com tempo. Enquanto não mandam pergunta... Olha lá, mandou... Previdência privada. Isso, pessoal, eu vi que está gerando muita dúvida aqui da previdência privada. Vamos lá. 2 coisas diferentes, tá? Investimento, seguindo essa metodologia que a Lu falou. São as caixinhas e a caixona, que é a caixona da aposentadoria. Quando a gente fala de investimento para a aposentadoria, a caixona só, a gente está falando de longo prazo. Nós temos 3 tipos de atitudes que a gente pode tomar visando esse longo prazo. A primeira delas é o INSS. Porém, o INSS ele não está sob o nosso controle.
porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com o INSS. Então, assim, quando a gente fala de planejamento, se a pessoa que vai fazer o planejamento, ela já está ali há 2, 3 anos de se aposentar pelo INSS, aí a gente considera a renda do INSS. Agora, para uma pessoa que está há 30 anos de se aposentar, a gente já não pode ter certeza sobre a renda do INSS, tá? Essa é uma das estratégias para aposentadoria. Segunda estratégia para aposentadoria. Já que a previdência pública é alguma coisa incerta, que não está no nosso controle, a gente pode, adicionalmente à previdência pública, porque você não tem escolha, você tem que continuar pagando. Independentemente de se ela vai existir ou não, você vai continuar pagando. Então, o que você faz para complementar? O que você pode fazer, né, para complementar? Uma previdência privada, certo? Então, aqui, 2 estratégias. E a terceira coisa que você também pode fazer para complementar essas estratégias são investimentos visando longo prazo. Então, nós temos as caixinhas do curto prazo, curto, médio e longo prazo, e nós não temos muita saída, não tem nenhum tipo de produto que atenda esse curto, médio e longo prazo que não sejam investimentos. Para o longuíssimo prazo, a aposentadoria, nós temos também a previdência privada, mas tudo sempre vai depender do perfil do investidor e do planejamento que você tem para o longuíssimo prazo. Quer responder, Lu? O que estava escrito? Em qual organização recomenda guardar o salário, é isso? Deixa eu ler Isso. para vocês aqui. Em qual organização vocês recomendam que eu guarde meu salário? Nubank, bancos tradicionais ou outro tipo de instituição? Foi o André que perguntou para a gente aí. André, primeiramente, eu queria deixar muito claro que a gente não recomenda nada, tá? CVM. Assim, o que eu gosto do Nubank, tá? Eu puxo muito o saco do Nubank porque eu realmente gosto muito desse banco. O legal do Nubank é, se a sua grana cai lá, ela já está rendendo automaticamente, você não precisa fazer absolutamente nada. Então, assim, normalmente os bancões, eles falam que alguns têm um rendimento ali, né? Mas eu tenho certeza que se você comparar com o rendimento do Nubank, vai ser absurdo de ridículo quanto os bancões rendem pouco e o Nubank rende 100% do CDI, né? Que é quase igual a Selic ali. Então, assim, eu, Lu, tenho tudo que eu faço no Nubank. Então, assim, eu não pago conta no Nubank, eu não pago para ter a conta no Nubank, eu não pago cartão de crédito. Se meu dinheiro cai ali, ele já está rendendo automaticamente. Então, ele serve como uma reserva de emergência e serve como rendimento extra se eu tiver que gastar o meu dinheiro ao longo do mês, ele está ali rendendo. Então, para mim, eu prefiro o Nubank. Normalmente, as contas dos bancões grandes, se eles oferecerem algum tipo de rentabilidade na sua conta, o que normalmente acontece é eles vão render muito menos. O que eu já vi banco, por exemplo, oferecer rendimento na conta direto, assim, quando cai o dinheiro na conta, render 5% do CDI, enquanto o Nubank rende 100% do CDI, entendeu? Então, assim, os bancões, a gente acaba ficando muito refém deles, né? Então, eu não curto muito, assim, o Nubank, para mim, é o mais fácil que tem, é o que rende mais, e eu consigo deixar minha grana lá sem fazer nada, ele já está rendendo para mim. Só complementando, Lu, quando a gente fala de contas digitais, tem uma vantagem bem importante, que é a vantagem de não pagar a maioria dos serviços, né? Nós temos algumas contas digitais que cobram uma mensalidade, porém, mesmo você pagando essa mensalidade, elas são mais vantajosas porque a maioria dos serviços que uma conta normal oferece, elas oferecem de maneira ilimitada. Então, essa é uma vantagem importante, principalmente se você faz bastante transações de TED e DOC durante o mês. Porque mesmo que você tenha uma conta num bancão, né, como a Lu falou, e você pague a taxa para ter TED e DOC, esses TED e DOC são limitados. Então, numa conta digital, você não tem esse limite e você pode viver tranquilamente com uma conta digital, sem pagar tarifa, numa boa. Normalmente a galera paga a tarifa porque desconhece as contas digitais, né? Então, tem bancos que realmente não cobram para quase nada. Então,
Nubank não cobra para transferência, você pode emitir boleto, você pode fazer TED, você não precisa pagar para ter cartão de crédito. O Inter também é assim, então tem várias opções que a gente pode acabar não pagando tarifa mensal e não pagando esses outros serviços aí, se a gente realmente procurar um banco digital que oferece essas coisas, porque tem várias possibilidades aí. E Meninas, ainda assim, se você tiver aquele medinho de ir para as contas digitais, porque não tem o banco, porque não tem o gerente para você falar isso tudo, tem uma resolução do Bacen, do Banco Central, né? Que todos os bancos têm que oferecer uma conta que chama conta essencial, é uma conta básica, onde você não paga nenhuma tarifa de manutenção. E adicionalmente a isso, todas as operadoras de cartão de crédito também têm que oferecer uma opção de cartão de crédito sem anuidade. Isso é direito do cidadão. ó, isso aí eu não sabia não, que era tipo direito. E o É. pessoal fala igual, essa semana mesmo, apesar que a gente tá falando nome de banco, eu vou falar, eu tenho uma conta do Bradesco que eu recebi aí um cartão, ela, esse ano é grátis para você, como se eu fosse a melhor pessoa do mundo e a melhor instituição. Bom saber, ano que vem eu vou falar, eu tenho direito esse ano também, tá na lei. Boa. Oi, gente, uma dúvida para colocar fogo no parquinho mesmo. Vi outro dia numa postagem nesses blogs aí de financeiro que a comparação entre Nubank e Inter. Qual que é a opinião de vocês? Qual que é a melhor? Eu vou Assim, responder. Tem um vai. canal, tem um canal no YouTube que chama Luias Cash e lá tem uma luta do Nubank e do Inter. Vixe, É verdade, eu coloquei ali todos os pontos positivos e negativos ali de qualquer um, dos dois, na real. Assim, eu curto muito o Nubank porque eu acho o aplicativo muito fácil e muito intuitivo, né? Então, eu gosto também dessa função de render automaticamente e tem uma função também que é o do porquinho, que você guarda uma grana ali e ele não deixa você gastar, a não ser que você mande para conta. Eu gosto muito do Nubank. Mas o Inter acaba ganhando em termos de serviços, né? Porque eles têm corretora, por exemplo, de investimento, eles têm opção de seguros, eles têm alguns outros serviços que o Nubank acaba não tendo. Mas eu acho o aplicativo mais difícil de usar. Eu demorei um tempinho para entender e eu achei o atendimento não tão excelente quanto o do Nubank. Mas os dois são muito bons e, puta, eu sou fãzaça do Nubank, assim. melhor que Você a tem, caixa, né, galera? mas é isso. A Tati até falou aqui, ó, que o bom do Inter é que lá tem corretora que é 0800, tem como você fazer tudo no mesmo lugar, nem sabia. Bacana. A corretora do Inter não cobra taxa, por exemplo, se investir na bolsa, não cobra taxa para investir em outras coisas. É bem legal. É bem legal. Bom, gente, tá dando 4 minutos aqui para a gente poder encerrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente, para a gente poder encerrar? Dou-lhe uma, duas, três. Clay, deixa seu e-mail aí para a galera entrar em contato se quiser fazer planejamento financeiro. Isso mesmo. Vou, Vamos deixar vou os colocar contatos aí aí. no. Vou pôr no chat aí. Boa. Joia. Vamos lá. Meninas, olha, eu queria agradecer muito, foi bem bacana. Eu acho que foi de acordo com o título, né? Sem economês, porque, nossa, eu mesmo gosto muito desse assunto, mas é difícil às vezes acompanhar, porque o pessoal fala num jargão tão da área que a gente fica realmente perdido e sem saber por onde começar. Eu Sim. espero que todo mundo tenha gostado também. E queria que vocês deixassem os contatos aí mesmo. Você já deixou, né, Lu? Eu tenho o meu Insta e o meu YouTube, que é Lu Yascash. O Insta é lu.yascash. E o meu YouTube é youtube.com.br luiascash. Eu tenho alguns clientes de planejamento financeiro, mas eu não consigo mais abrir nenhuma vaga, porque eu estou muito louca nesse projeto do YouTube e do Insta, então tá me tomando muito, muito tempo. Então, os clientes que eu tenho são os clientes que eu vou ficar. Mas a Clay foda, a gente tem uma parceria há muito tempo e ela aí tá bombando aí no planejamento também. Ó, Esse aqui é é bom o... saber, né? Isso quer dizer que a galera e os contatos da Lu
Bom saber, porque a galera então quer dizer que está pensando em poupar, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque até bem pouco tempo atrás, eu coloquei a frase lá do colchão, era o jeito que meus pais me ensinaram a guardar dinheiro. E nem assim eu aprendi, viu? Tô aprendendo agora. Boa, Colchão, eu nunca boa. teve muito dinheiro, não, tadinho. Mal do lanche na escola, mas é assim que se segue, né? Comunidade querida, muito obrigada pela participação. Eu confesso que a gente estava temeroso de fazer o evento, apesar da gente saber da competência das meninas, porque a gente é um grupo focado em agilidade. Só que toda pessoa ágil tem que ser financeiramente controlada, né, gente? Senão a gente não consegue, qualquer Opa, pessoa, né? Não tem Boa. como. Senão a gente vai. Se a gente não controla as nossas finanças, como é que a gente vai controlar o andamento de boas práticas dentro das organizações, né? Se a gente não consegue fazer isso na própria vida, eu penso dessa forma. Então, É todo isso aí. conhecimento que chega é super válido. Muito obrigada, viu? Imagina, Clay, obrigada a Lu, vocês aí pelo convite. obrigada. Obrigado. super bom. Nós vamos disponibilizar essa gravação lá no nosso canal. Mando para vocês também, para vocês divulgarem seus contatos aí. Fechou. Comunidade, por favor, antes de sair, responde esse feedback para a gente aí, porque é com base nisso que a gente melhora sempre. E no mais, é agradecer mesmo. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito legal. Beijo Um na boca. abraço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. É Foi isso muito aí bom. mesmo. @Lu. É isso mesmo, Lu? Tá certo, né? Yascash. É isso aí. Tá Andressa. certo. Tá Tá certinho, certo. né? Nós vamos Boa. mandar um e-mail também, gente, com algumas informações das meninas. A gente está a pé com elas certinhos depois. E mais alguns dados em relação a essa gravação. Um link para todo mundo ver e mandar para os amigos, todo mundo guardar dinheiro. Vamos parar de ser quebrado. É isso aí. Fechou. Vamos que Um vamos. abraço, muito obrigada, viu, gente? Até a Abraço. próxima. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.